Então, vou dar início aqui, já está tudo preparado e a gente já inicia, ok? Ok, muito obrigada. Nada. Solicito aos colaboradores da OAB de Santo Amaro que deem início à gravação para o canal do YouTube. Senhoras e senhores, boa noite. Solicito a todos que mantenham seus vídeos ativados e os microfones desligados. As perguntas poderão ser realizadas no chat. A presidente doutora Lisandra Gonçalves e o vice-presidente doutor Alexandre Fante, em nome da 102ª subseção de Santo Amaro, da Ordem dos Advogados do Brasil, Tribunal de São Paulo, têm a grande honra de recebê-los para a palestra A Importância da Gestão do Escritório de Advocacia. Esse evento foi organizado pela Comissão do Novo Advogado, coordenada pelo Dr. Marcos Antônio, e pela Comissão de Cultura e Eventos, coordenada pelo Dr. Gustavo Dias Rosa. E nesse momento estarei ministrando o currículo da nossa palestrante convidada da noite. A nossa palestrante, a doutora Samira Costa da Silva, é advogada tributarista, trabalhou na Receita Federal do Brasil e na Procuradoria da Fazenda Nacional e no Ministério da Fazenda. Passo agora a palavra para a nossa palestrante da noite, a doutora Samira Costa da Silva. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite e de participar dessa comissão que tem ajudado tanto o novo advogado neste nova etapa da vida e neste novo momento, né? Quero agradecer também à nossa presidente Lisandra e ao nosso vice-presidente, doutor Fante, que foi junto com ele que essa palestra foi criada, e mais uma vez agradecer a oportunidade a você, doutor Marcos, de participar da comissão e poder agregar mais uma vez ao novo advogado. Boa noite a todos novamente. Nós vamos falar hoje sobre a importância da gestão do escritório de advocacia. O novo advogado, ele sempre tem uma expectativa muito grande de como era advogar, de como é ter o seu escritório, e às vezes ele esquece que nós temos que enxergar o escritório como uma empresa, porque nós saímos da faculdade com a impressão de que o advogado, ele não é empresário. E ele é também um empresário. Nós não podemos mercantilizar os nossos serviços, mas o nosso escritório é uma empresa. E nós temos que cuidar de todos os departamentos como qualquer empresário cuidaria da sua empresa. Você pode passar para a próxima página, por favor. Nessa próxima página, nós conseguimos vislumbrar quais são as expectativas que o novo advogado ele tem. Hoje, nós temos diversos coaches na internet, diversos séries, filmes, que mostram a advocacia como um ramo muito lucrativo, e realmente ele é. E isso faz com que o novo advogado saia da faculdade achando que ele já vai ter esse lucro, que ele já vai ter essa expertise, esse know-how no direito, né, esse poder, que muitas vezes ele não vem, porque você coloca a expectativa de que você vai sair sabendo de todos os processos, sabendo de todas as ações, e nós até conseguimos ver até no grupo de WhatsApp que o Dr. Marcos tem, da Comissão do Novo Advogado, quanto, né, o novo advogado tem dúvida, o quanto o novo advogado precisa de um apoio, só que ele sai da faculdade achando que ele já está pronto, que ele sabe tudo e que ele participaria, vamos supor, da série Suits com a maior facilidade, né? Só que a realidade é outra. Pode passar para mim, por favor? Nessa outra página, nós conseguimos ver que você começa pequeno, né? Porque não basta parecer, é necessário ser. Então, não adianta você ter uma estrutura muito bonita, uma placa linda na frente do seu escritório e você não ter a expertise que o seu cliente precisa. Então, quando nós estamos na realidade,
você precisa ser, você precisa prospectar. Nós sabemos que o nosso código de ética ele limita muito a nossa atividade, mas existem formas que a gente pode prospectar, sendo na internet, na produção de conteúdo, né, respeitando o nosso código de ética, se posicionando como advogado, porque às vezes a gente tem esse receio por causa do código de ética e o nosso novo provimento nos deu essa maior liberdade, né, do que realmente nós podemos fazer e o que não se pode, tá? E empreender, que é o mais importante, porque como eu disse, nós temos que enxergar o nosso escritório como uma empresa e como um empresário, nós temos que cuidar de cada departamento com todo cuidado, porque, como qualquer empresa, ela pode ruir, ela pode vir a falir. Então, nós temos que ter este cuidado, ter essa visão de empreendedor. Existem advogados que não têm o perfil de empreendedor? Existem. Só que, se você estiver como associado, você também é um empreendedor, porque você está cuidando da fatia que pertence a você e da sua carteira de clientes. Então, você também tem que ter esta visão de que você, como advogado CLT ou associado, você também é um empreendedor. Pode trocar, por favor. Quando nós falamos de gestão de escritório, ela tem alguns pilares, que são pessoas, finanças, marketing jurídico e produção jurídica. No pilar pessoas, nós temos que cuidar da gestão da sociedade e da liderança, seja você com um amigo, né, sendo seu sócio, ou você na unipessoal. Você tem que gerir as pessoas que estão com você. Então, se você tem um estagiário, se você tem um assistente, se você tem um parceiro, né, porque você pode escolher se o seu escritório vai ser full service ou se ele vai ser nichado em uma área específica do direito. Em relação ao pilar finanças, você tem que cuidar das propostas de honorário, dos custos fixos, o valor da sua hora e demais serviços. Você tem que cuidar da gestão dos contratos, porque nós temos responsabilidades. Então, você tem que cuidar de todos os custos que o seu escritório tem. E uma coisa que é muito importante é o advogado não misturar as contas pessoais com as contas do escritório, porque é muito comum, independente se ele é um jovem advogado ou se ele já tem bastante tempo de carreira, essa mistura no patrimônio. E isso acaba prejudicando tanto as finanças de você como pessoa física, como de pessoa jurídica. Então, é importante essa segregação como qualquer empresa teria. No pilar marketing jurídico, a gente tinha muito medo dessa palavra marketing, porque o nosso código de ética, ele veda muitas coisas, principalmente a mercantilização dos nossos serviços. Só que nós hoje temos uma abertura um pouco maior, né, com esse novo provimento que nós tivemos, onde nós podemos patrocinar posts em redes sociais, desde que sejam posts referente à educação, né, dos nossos clientes, então do nosso público-alvo, não oferecendo serviços de forma direta, porque nós não podemos, mas você pode ter um blog falando sobre um tema que você gosta bastante e que ele está em alta. Você pode fazer um post, né, falando sobre isso. Você pode ter um vídeo, que antes nós tínhamos esse receio. Então, é importante se posicionar estrategicamente no nosso mercado. Então, você tem o seu nicho, você tem o seu público-alvo, você tem a persona. Então, você tem que olhar. O nicho sempre vai ser o ramo do direito que você escolheu. A persona são as pessoas que nós queremos alcançar. Então, nós sempre falamos muito de nicho e persona, mas a gente não tem muito definido. Então, eu sou advogado tributarista. Então, meu nicho é o direito tributário. Quem é a minha persona? São pessoas jurídicas. Eu vou escolher uma pessoa jurídica do simples, eu posso escolher uma pessoa jurídica do lucro real, do lucro presumido, ou se eu quiser nichar mais, eu posso escolher só atuar com empresas farmacêuticas ou só com supermercados. Então, você vai escolhendo, né, o ramo e as pessoas para quem você quer trabalhar. E você se posiciona na internet dessa forma, produzindo conteúdo educativo para o seu público sempre, tá? E na questão de produção jurídica, esse já é o operacional do escritório. Então, é o conjunto de ferramentas, políticas, regras e procedimentos aplicáveis à prestação do serviço
jurídico. Então, o que é isso? É a forma como você peticiona, se você usa legal design ou não, se você gosta de uma peça que não tenha muita informação, se você quer um procedimento, quem vai começar a fazer a petição inicial, quem vai cuidar da parte de recursos. Então, a gente tem que ter esse processo também no operacional. Assim como a gente tem no financeiro, ter na parte do jurídico mesmo, de ser o advogado e que parte cada funcionário ou cada advogado do escritório vai fazer. Porque é muito importante, principalmente quando você tem uma sociedade. Porque uma sociedade de advogados, a gente pode fazer uma comparação com um casamento. Se você faz a escolha da pessoa errada, isso pode fazer com que a sua sociedade não vá para frente, né? Porque quando a gente pensa em sociedade, ela é um casamento mesmo. Porque casar-se com a pessoa errada pode ser o fim do seu negócio. Isso quem falou foi o Israel Salmen, tá? E eu achei muito interessante. Teve até uma pesquisa da Harvard Business School falando que 60% das startups de alto potencial acabam falindo por conflito entre os fundadores. Então, quando você escolhe uma pessoa para ser o seu sócio que não tem a mesma cultura que você, não tem os mesmos valores, as mesmas propriedades e prioridades de vida e perspectiva profissional, isso pode te causar problemas na empresa, né? Seja numa empresa normal ou na sua sociedade. E nisso, numa relação, também acontece. Então, você tem que procurar alguém que tenha os mesmos valores e pilares que você, porque isso faz com que o seu escritório consiga ser sustentável. Porque muitas vezes a gente tem um amigo da faculdade que sempre foi nosso amigo, ou um amigo que a gente conheceu fora, que também é advogado, e a gente vai e escolhe essa pessoa de forma precipitada, né? Porque a gente tem um convívio muito bom, e aí fala, vamos fazer uma sociedade. E aí, quando você está no dia a dia, essa pessoa não tem os mesmos valores que você, ela não tem as mesmas prioridades, né? Ela não tem a mesma perspectiva. E aí você acaba tendo que finalizar a sociedade. E isso gera uma frustração, porque você não consegue entender se realmente o escritório não funcionava ou se não era a sociedade. Então, antes de se ter uma sociedade, sempre faça essa pesquisa, converse bastante com a pessoa, porque muitas vezes é melhor que ele continue como amigo do que ele se torne o seu sócio, tá? Então, hoje, com a Unipessoal, você tem essa liberdade de ter o seu escritório sozinho e chamar esse amigo para ser um parceiro, porque você não vai precisar dividir os custos com ele, você não vai precisar dividir a operação, mas ele vai trabalhar com você numa expertise que você não tem, numa área que você não atua. E isso é muito legal. Hoje, muitos escritórios atuam com parceria. Às vezes, eles não têm aquele determinado profissional na área, mas chamam o parceiro. Então, você pode fazer isso com um colega, já que você quer ter ele trabalhando com você, porque você gosta muito da área que ele atua, que você gosta muito do trabalho dele, mas na sociedade não se faz necessário. Então, é legal com que vocês tenham essas opções, né? De não necessariamente precisar que essa pessoa venha para a sociedade com você. Porque ter um sócio, como eu disse, é bom porque você divide os custos, você divide a responsabilidade, a administração. Só que realmente, será que este amigo ou este parceiro realmente é a melhor opção? Então, saiba fazer essa dosagem e pense bem antes de escolher. Porque é um casamento e se não escolher o casamento com a pessoa certa, isso pode gerar problemas no futuro, tá? Pode trocar. Agora nós vamos falar um pouquinho da gestão financeira, tá? Que ela é extremamente importante para o escritório. Eu sempre gosto de falar de não deixar dinheiro na mesa. Eu, como disse, sou advogada tributarista. Eu sou nichada nisto, mas o meu escritório não. O meu escritório ele é full service. Então, se você olhar no meu site, você vai encontrar lá que eu atuo com trabalhista, penal, civil, consumidor, família e sucessões. Só que eu, Samira, doutora Samira, sou advogada tributarista. Então, se me chega uma demanda
que não é da minha expertise, eu vou chamar o parceiro, como eu falei, para trabalhar junto comigo naquele caso. Muitos clientes meus, que são PJ, me procuram como pessoa física para resolver os problemas que ele tem na pessoa física. Então, eu chamo o meu parceiro para atuar comigo, ele ganha e eu ganho. Existe uma diferença entre parceria e indicação. Na indicação, eu vou pegar para o meu amigo e falar, olha, eu não trabalho com esta área, eu vou chamar o meu amigo, você fala com ele. Na parceria, você tem um contrato de parceria, qual que é a responsabilidade de cada um, qual é o percentual que cada um vai receber, referente aos honorários, referente ao atendimento ao cliente, quem é o responsável por peticionar, quem é o responsável por falar com o cliente, porque isso é muito importante. Porque muitas vezes o cliente é meu e eu estou chamando um colega para trabalhar comigo nesta operação que eu não tenho a expertise que o meu cliente precisa. Porém, o meu parceiro não vai falar com o meu cliente. Quem vai falar sou eu. Mas ele é quem vai fazer o operacional para mim. Então, saiba escolher indicação ou parceria. Na parceria, você não perde o cliente, você mostra para ele que o seu escritório tem outros serviços e você supera as expectativas do seu cliente. Eu gosto de trabalhar com parceria. O meu escritório, ele é uma unipessoal. Eu achei mais vantajoso para mim do que procurar um sócio. Só que nos serviços que eu não tenho, todos esses meus parceiros trabalham, eu não perco, eles não perdem e os dois ganham. Então, sempre pense em serviços recorrentes para que você tenha receita para o escritório e pense também em não deixar o dinheiro na mesa. Então, chame um parceiro para trabalhar no que você não sabe ou até no que você sabe e ainda não se sente confiante. Porque sendo um jovem advogado, a gente tem, às vezes, medo de trabalhar numa ação que às vezes é um pouco maior, é uma ação que demanda uma expertise um pouco maior, e até nos grupos que se tem, né? Um sempre acaba ajudando o outro, um sempre acaba mandando uma petição para o outro. Então, no que você não se sente seguro para atuar sozinho, busque alguém para atuar com você. Assim você vai conseguir a bagagem que precisa, a experiência, a confiança, porque muitas vezes acabou não fazendo estágio, não tendo contato com a área. Então, é bem importante que você tenha alguém para te ajudar neste começo de serviço, tá? Isso vai passar, como eu disse, credibilidade para os seus clientes, porque isso é muito importante. Porque eu sempre falo, não seja cantor de uma música só. Então, busque sempre ter, né, o cliente junto com você. Então, vamos supor, eu sou tributarista e ofereço só um serviço para o cliente, ofereço de qualquer jeito, ele não vai mais me procurar. Então, eu tenho que fazer com que o meu cliente sempre me busque quando ele tiver um problema, mesmo que não seja a minha expertise. Porque isso faz com que eu gere a credibilidade que eu quero ter, que eu gere a autoridade que eu busco ter, porque o que é a autoridade? É o cliente olhar para você e falar, esse é o advogado que sabe resolver o meu problema. Existem muitos clientes que falam para mim, que são pessoas jurídicas, eu não quero um advogado que fale para mim o que eu não posso fazer. Eu quero um advogado que fale para mim o que eu posso. Então, é a gente sempre entregar mais do que o cliente precisa, entregar mais do que o cliente busca. Existem momentos que a gente vai ter que dizer não para o cliente, falar você não tem direito a isso, não dá para se fazer aquilo, mas nas hipóteses que a gente consegue melhorar a situação do cliente, sempre melhorar, sempre entregar mais, o famoso over delivery, que é extremamente importante. Mexer com as emoções do cliente é muito importante, porque nós, advogados, nós lidamos com os problemas dos outros. Nós somos resolvedores de problemas. Então, é muito importante que a gente tenha tato para falar com o cliente, preste bastante atenção no que ele está falando. Muitas vezes, a gente vai precisar ouvir mais do que falar. E numa outra reunião, a gente coloca para o cliente realmente qual é a solução que nós temos. Quem atua com família e sucessões sabe o quanto o cliente precisa falar. No direito do consumidor, o quanto o cliente quer falar. No trabalhista, o quanto ele está agoniado porque saiu da empresa ou porque a empresa está fazendo alguma coisa
que está gerando uma frustração para ele. Então, a gente precisa ouvir o nosso cliente com bastante atenção, com bastante empatia, porque é isso que o cliente busca. Às vezes, o advogado, ele é um psicólogo. Ele vai precisar, né, ter esse trato, ter este ouvido para o cliente, que é muito importante. E a lógica, a gente vai trazer para ele na próxima reunião, ou até na mesma, depois de ouvir, são com as provas que a gente tem, mostrando os artigos que fundamentam o direito que ele tem, as pesquisas que nós fizemos, né? A questão da jurisprudência. Então, a gente vai trazer todos esses dados para ele depois. Então, a gente precisa lembrar que existem pilares também nas finanças que geram junto com o cliente, que é a credibilidade, a emoção e a lógica, tá? Então, a gente tem que lembrar que a gestão financeira é como nós tratamos o nosso cliente também, porque isso vai fazer com que o cliente venha sempre nos procurar e nos traga honorários recorrentes, tá? Não de apenas um serviço ou de apenas uma ação, mas de tantos outros serviços jurídicos que a gente pode oferecer para o cliente. A gente tem a pirâmide de Maslow, que ela fala da autorrealização, do reconhecimento, do pertencimento, segurança e fisiologia. Nessa pirâmide, nós conseguimos, né, ver todas as necessidades que nós tendemos a seguir em uma hierarquia. Quando uma necessidade mais baixa ela é satisfeita, quando é provável que uma necessidade mais acima assuma o controle. Então, a gente tem que lembrar que para vendas nós temos todas umas etapas que precisam ser preenchidas, tá? Pode trocar, por favor. Aqui no financeiro, eu estou trazendo para vocês, quando a gente olha na nossa proposta de honorários, o custo fixo, o valor da hora e a gestão de contratos, tá? Que ela é muito importante. Se vocês olharem nessas duas tabelas, nós temos a tributação de pessoa física, você atuando como autônomo, e a tributação como pessoa jurídica, você enquadrado no Simples. Os serviços de advocatícias, eles estão no anexo 4. Eles começam com a alíquota a partir de 4,5% e podem chegar numa alíquota de até 12%. Só que se nós olharmos aqui, como pessoa física, quais que são os requisitos que eu estou considerando para fazer essa comparação, tá? Então, estão sendo considerados rendimentos do trabalho sem o vínculo empregatício, tá? Então, é realmente atuando como autônomo. As deduções através do livro caixa. Então, você precisa ter esse controle, mesmo que você atue, né, como autônomo, você tem que ter os controles das suas finanças. E o imposto de renda calculado pela tabela progressiva, tá? Que vocês recolhem por meio do Carnê-Leão. Acredito eu que o advogado autônomo siga essa regrinha que a Receita coloca pra gente. Se vocês olharem na base de cálculo, até 1903 não tem alíquota e não tem parcela deduzida do imposto de renda. Mas acima de 4.664, a alíquota é 27%, né? 27,5%. Então, é uma alíquota muito mais alta do que a alíquota de vocês atuando como pessoa jurídica. Porque quando a gente olha na atuação como pessoa jurídica, o que eu estou considerando? É a receita da prestação dos serviços advocatícios, tá? De acordo com o código 6911-7, que é o nosso código, tá? Na Classificação Nacional de Atividade Econômica, que é o nosso CNAE de advogado. O imposto calculado por faixa de receita bruta, conforme o anexo 4 do Simples Nacional para Advogados. Como funciona? No Simples, nós só pagamos quando faturamos. Então, se você não tiver faturamento nenhum naquele mês, você não vai ter recolhimento nenhum. Só que se no mês seguinte você tiver, você vai recolher um percentual. Se a receita bruta dos últimos 12 meses for até 180 mil, a alíquota vai ser 4,5%. E aí você já vai ter recolhido o imposto de renda,
a contribuição sobre o lucro líquido, o COFINS, o PIS e o ISS, que nós, advogados, temos que recolher, inclusive como pessoa física, atuando como autônomo. Aqui em São Paulo, ele está em 2% para o advogado, tá? Se o seu faturamento for entre 180 mil e 1 centavo até 360 mil, ele já vai aumentar um pouquinho, como vocês podem ver, podendo chegar até 8,7 se você chegar no faturamento de pelo menos 900 mil. Então, vocês conseguem vislumbrar que como pessoa jurídica é muito mais vantajoso do que como pessoa física. Fora que gera uma credibilidade muito maior para o seu cliente. Porque quando você emite nota, quando você fala para ele que o depósito vai ser feito na sua conta jurídica, ele já vai olhar para você diferente. Porque quando você fala, você vai depositar o dinheiro na minha conta física, o cliente fica com certo receio. E não achem que a Receita não vai saber quanto você está faturando ou atuando como autônomo. Porque na sua declaração de imposto de renda, vem que você é advogado, todos os honorários que você recebe de sucumbência caem na sua conta, todas as indenizações do cliente caem na sua conta, eles não são tributados porque não pertencem a você. Só vai ser tributado o que pertence. Porém, a Receita vai saber que a sua atividade é advocatícia. E se você não recolhe o ISS, que precisa ser recolhido também, você corre um grande risco de receber uma autuação da Receita Federal. Então, é muito melhor que você atue como pessoa jurídica. Por quê? Porque a tributação é menor e você tem toda essa credibilidade para passar para o cliente. Antigamente, para a constituição da pessoa jurídica, era um pouco mais complicado, porque começava o processo na OAB, com a homologação do seu contrato de constituição do escritório, depois tinha que ir na Receita. Hoje, o processo está todo centralizado na OAB, então ficou bem mais fácil, tá? Pode trocar, por favor. Quando a gente olha aqui nos sistemas, nós temos vários sistemas de gestão de escritório, que eu acho que foi o que todo mundo estava esperando quando a gente fala da gestão do escritório. Vocês viram que a gente precisou passar por várias etapas até chegar em sistemas operacionais. Por quê? O escritório ele não é só o sistema operacional que você tem para gerir os seus processos e os seus pagamentos. É tudo. Então, a gente precisa alinhar a expectativa, a gente precisa entender se você quer atuar como autônomo, se você quer ter uma sociedade unipessoal ou uma sociedade de advogados com algum outro colega. Você precisa saber se é vantajoso ou não realmente se ter a pessoa jurídica, porque engloba vários tributos, na pessoa física também. Você precisa entender como lidar com o seu cliente, quais serviços você pode ter, porque o cliente ele tem que ser um cliente que sempre vem através de você, como eu disse, não ser cantor de uma música só, então que não sejamos advogados de um serviço só, que sejamos advogados que o cliente sempre nos procure independente da área que a gente atue, mesmo que a gente não faça, que nós tenhamos alguém para fazer. E quando a gente chega nos sistemas, todo mundo pensa, eu quero ter o Legal One, eu quero ter o ADV Box, mas o bom e velho Excel também funciona muito para que você faça o controle das entradas, controle das saídas, sejam elas fixas ou variáveis, porque, como eu disse, nós temos que tratar o nosso escritório como empresa. Então, ele tem custos fixos e variáveis, porque pode acontecer de um computador quebrar, de uma impressora não funcionar, de termos que fazer alguma reforma se você tem um espaço físico, porque nós temos muitos colegas que hoje atuam mais no online. Então, temos muitos colegas que só têm um escritório digital. Só que ter um escritório digital também te faz ter custos variáveis, porque, como eu disse, o seu computador pode quebrar, a impressora pode não funcionar, você precisa trocar de internet, a sua conta de luz venha mais alta. Então, até na hora que você vai fazer a precificação dos seus honorários, você tem que saber o que você está colocando, saber o que você está pagando. E se você tem a oportunidade de pagar menos, com a lei te ajudando, faça essa escolha, tá? Então, voltando à questão do bom e velho Excel, você pode planilhar tudo certinho no Excel, tá? Que ele vai funcionar igual
o Legal One e o ADV Box para a gestão do seu escritório. Você coloca lá quais são os vencimentos dos pagamentos que você tem, quais são os prazos que você tem processuais. Você pode ter um timesheet, né, no seu Excel, que ele funciona super bem, é bem legal. Se alguém precisar, eu tenho um modelinho aqui. O Marcos autorizando, a gente pode compartilhar para ajudar os colegas. E os serviços para o fluxo de caixa. Então, ter uma gestão de boletos, de emissão de nota fiscal, de distribuição mensais e anuais dos lucros dos sócios, né? Ou se você atua como unipessoal, o seu Prolabore, a planilha de gestão de custos para apurar o balanço anual. Então, para que você saiba se você faturou, se você teve lucro ou não, porque é muito importante para que no próximo ano você faça essa gestão do escritório, do que você precisa melhorar, de qual custos você pode reduzir, o que você pode colocar de mais serviços. Então, é bem importante que você vislumbre toda a operação do seu escritório. E não se faz necessário um sistema operacional. Você pode fazer tudo isso no Excel. Como eu falei. Pode trocar, por favor. Aqui, falando já da empresa, como eu disse, a gente vai cuidar da constituição dela. Então, constituição da sociedade de advogados, fazendo protocolo junto à OAB, porque, como eu disse, o escritório de advocacia ele não é registrado na junta, tudo é feito na própria OAB. Antes precisava ir até a Receita, hoje o sistema está mais simples, então você consegue começar e finalizar o processo junto à própria OAB, tá? Na questão do CNPJ, então, não esquecer de ter o seu CNPJ, porque você precisa constituir ele depois. Então, primeiro passo, protocolo, a minha constituição do escritório. Depois, eu vou para o segundo passo, que é emitir o meu CNPJ. Até para que você tenha as suas notas e declare todos os seus serviços. Isso te gera maior credibilidade e maior confiança para o cliente. Quem tem vontade de atuar em áreas que o seu cliente é pessoa jurídica, isso dá uma maior credibilidade ainda. Eu, atuando no tributário, os meus clientes sempre me pedem nota de todos os serviços que nós fazemos. Eles sempre pedem porque eles falam, eu preciso colocar na minha contabilidade. Então, para quem tem a persona, que é pessoa jurídica, é de extrema importância que você tenha um CNPJ e de que você emita nota dos seus serviços, tá? Na questão da gestão do escritório, nós temos vários sistemas operacionais. Nós temos o Legal One, o ADV Box, o OneDrive. Então, você pode escolher o que você quer para gerir o seu escritório. Na questão dos fechamentos de contrato, agora com o digital e com a pandemia, é muito mais difícil que o cliente venha até o seu escritório para assinar. Então, nós temos sistemas que fazem essa assinatura de forma digital, alguns gratuitos, outros são pagos, mas com um valor pequeno. Então, nós temos o DocNowSim, o DigiSaque, que ajudam bastante. Então, para quem não conheciam esses serviços, tem essa possibilidade de também colocar no seu escritório, gerando maior credibilidade e uma autoridade para você, tá? E na questão da gestão financeira, você pode escolher se você vai usar maquininha, se você vai receber por cheque, se você vai emitir boleto, se o cliente vai te fazer uma transferência ou um Pix, mas você precisa controlar estes pagamentos. Lembrando, não misturando a receita do escritório ou da sua pessoa jurídica com a sua como pessoa física. Cada retirada que você fizer, tire como prolabore ou dividendos, tá? A tributação é menor e você vai conseguir ter controle, porque existe uma diferença entre faturamento e lucro. E vocês não podem mexer na receita do escritório. Você pode ter a sua retirada do seu salário, do seu prolabore, mas não pode mexer no que é receita exclusiva do escritório, porque ele precisa de investimento, ele precisa de fluxo de caixa, ele precisa de uma reserva. Então, tratem o seu escritório como empresa, tá? E existem vários sistemas que podem fazer esse gerenciamento financeiro. Nós temos o Elevia, que você paga um valorzinho pequeno e ele vai gerar os boletos para você, ele vai gerar os pagamentos recorrentes, ele vai te trazer todos os clientes que te pagaram, quais são os boletos que estão vencidos,
qual foi o cartão de crédito que não teve o aceite. Então, ele é bem legal. E o Gerencianet também, tá? Então, a gente tem todos esses serviços que vão otimizar o nosso escritório e nos gerar um tempo maior. Porque tempo é uma coisa que nós, advogados, corremos contra, né? O prazo está sempre batendo na nossa porta. Então, quanto menos o operacional estiver na nossa mão e nós tivermos serviços que nos ajudem a chegar a ter um tempo maior para cuidar do peticionamento, melhor. Pode trocar. Procedimentos. Existem procedimentos que nós temos que ter em qualquer empresa. E no nosso escritório não é diferente. Eu sempre gosto de dividir em 3 fases: o estratégico, o gerencial e o operacional. Nós vimos, né, programas que gerenciam em cada etapa. Nós temos programas que vão gerir o escritório, o financeiro, vão gerir os nossos documentos. Então, nos procedimentos, nós também temos que ser assim. Então, temos que ter procedimentos no escritório. Então, nós temos procedimentos estratégicos, gerenciais e operacional. O estratégico, o que a gente faz? Nós fazemos o portfólio. Então, quais são os serviços que o meu escritório oferece? Ele é full service? Ele é extremamente nichado? Ele não é nichado, mas ele atua com uma área só? O que eu ofereço para o meu cliente? Isso é uma estratégia, porque o cliente precisa saber o que ele vai encontrar na sua empresa, no seu escritório. Um portfólio segmentado, né? Então, se o seu escritório ele atende todas as demandas, ele é full service, então tem um portfólio para a área de família, um portfólio para o trabalhista, um portfólio para o tributário, um portfólio para o penal, e assim vai. Produzir conteúdo sem juridiquês, que foi o que eu disse. Hoje nós temos uma maior liberdade para falar na internet, para patrocinar posts, para nos posicionarmos como advogados. Mas não adianta nada eu fazer um post extremamente técnico, porque o meu público-alvo não vai entender. Então, eu posso passar para ele aquela informação educativa sem precisar usar termos técnicos, porque a minha técnica eu vou usar no operacional, na hora que eu estiver peticionando, na hora que eu estiver numa sustentação oral, mas na hora que eu estiver falando com o meu cliente, eu tenho que me fazer o mais claro possível, porque o cliente ele não tem a obrigação de saber do que nós estamos falando, mas nós temos a obrigação de mostrar para o cliente o que é aquela coisa. Então, deixar o juridiquês um pouco de lado e lembrar que o cliente não sabe do que nós estamos falando, tá? E no posicionamento na internet também. No gerencial, os níveis de departamento, que é ter um departamento financeiro, ter um departamento comercial, ter um departamento operacional, mesmo que seja só você. Porque às vezes na unipessoal ou no seu começo, você não vai ter uma recepcionista, uma assistente, um estagiário ou outros advogados. Só que mostre para o seu cliente que você tem. Então, divida. Com aqueles softwares que eu mostrei, com as planilhas do Excel, você consegue ter essa separação. Então, seria legal que você tivesse um e-mail para ser só o e-mail do financeiro, um e-mail só para o comercial, um e-mail só para você. E o legal também é você não ter esses e-mails Hotmail, Gmail, Yahoo, porque isso também tira um pouco da credibilidade. Hoje é muito barato você ter um domínio. A gente tem domínios de R$30, R$20. Então procure algum e coloque o nome do seu escritório. Se ainda tiver disponibilidade daquele nome para fazer o registro, faça para você. Porque aí o cliente vai olhar, nossa, o escritório dele tem um departamento financeiro, tem um departamento comercial, tem o e-mail direto dele. Então, coloque o nome do seu escritório e também tem essa divisão nos e-mails, porque isso também gera uma maior credibilidade e mostra para o seu cliente que você realmente tem os níveis de departamento separado. No financeiro, cuidar do financeiro, como eu disse. Muitos escritórios têm problemas porque misturam as contas pessoais com as contas do escritório, acabam não vendo quanto realmente está faturando, vê o valor de uma ação
e já começa a gastar aquele valor, investe sem nem ter recebido. Então, o financeiro também é de extrema importância, tá? Então, cuidar do financeiro. Parece ser difícil, mas se você planilhar, pelo menos no Excel, o que são seus custos fixos, o que são seus custos variáveis, qual que é a reserva financeira que você quer ter, já vai te ajudar bastante. Então, coloca todas as contas que tem para pagar todos os meses, quais já foram pagas, quais foram os honorários que já foram recebidos, quais você ainda tem para receber, quando vai receber, para que você consiga vislumbrar quanto você tem a cada mês, tá? O administrativo, que é ter esse atendimento ao cliente, cuidar do telefone, que é muito importante. Então, se você deixa um telefone que é o WhatsApp, sempre dar uma atenção para o cliente, cuidar de todo esse recebimento, se você não tem um assistente ou uma recepcionista, porque se faz muito importante, tá? E o operacional, que é o que nós fazemos muito bem, né? Que é a questão de elaboração de peças, elaboração de defesas e uma estratégia operacional, que foi o que eu disse. Ah, eu tenho um estagiário, o que o meu estagiário vai fazer? Ah, eu tenho outros sócios, o que cada sócio faz? São todos da mesma área? São de áreas distintas? Ah, o meu sócio gosta mais de fazer recurso e eu gosto mais de fazer petição inicial. Então, dividir o que cada um vai fazer para que vocês tenham mais tempo e cada um atue com aquilo que mais gosta, tá? Pode trocar, por favor. E a gestão do tempo, que ela é muito importante. Como eu disse, todos esses sistemas vão otimizar os nossos serviços, otimizar o nosso tempo. Hoje se tem uma cultura de que descansar é errado, de que você tem que trabalhar enquanto todo mundo dorme, que você tem que estudar enquanto todo mundo se diverte. E isso pode te trazer doenças lá na frente, né? Hoje é comprovado, até pela Organização Mundial de Saúde, que nós tivemos um aumento da síndrome de burnout. E o que é isso? É o esgotamento por causa do estresse do trabalho. Então, saiba dosar o seu tempo, saiba fazer essa descentralização dos serviços. No começo, é normal a gente querer fazer tudo, a gente não ter pessoas para nos apoiarem, mas se você buscar um parceiro, um mentor, isso vai te ajudar, porque você vai conseguir tirar um pouco da sua mão o que está pesando. Claro, é extremamente importante que você estude bastante, é extremamente importante que você trabalhe, mas que você saiba dosar. Hoje eu não quero fazer um post para o meu público-alvo, então hoje eu não vou fazer. Ah, hoje eu quero peticionar até meia-noite, porque hoje eu estou com muita vontade, estou super animado. Faça, porque existem momentos que vai haver desequilíbrio, mas sempre dose, porque tempo é uma coisa muito preciosa. Então, se a gente pode otimizar o tempo, saiba usar. Esses serviços que eu passei, esses softwares que eu falei, eles ajudam nessa gestão, mas as escolhas que nós fazemos também. Então, será que para mim é melhor ter um parceiro ou não ter? Para mim é melhor ter uma sociedade ou não ter? Isso vai melhorar o meu tempo? Ah, é melhor que eu contrate um estagiário para fazer determinados serviços e eu tenha um tempo maior para fazer outras coisas. Ah, eu quero fazer uma pós-graduação, eu não estou tendo tempo porque o escritório está me demandando muito. Será que não é o momento de ter alguém para trabalhar com você? Porque todos nós vamos ter as mesmas 24 horas. É igual para todo mundo, independente de cor, de sexo. Todo mundo tem 24 horas no dia. Só que a gente vê na internet esses coachings e várias outras personalidades o tempo inteiro mostrando como se o dia dela tivesse 48. E nem que se elas quisessem, elas dariam conta de fazer tudo aquilo. Então, saiba colocar. Ah, se você é uma pessoa que lida melhor com o digital, tenha uma agenda digital. Organize no seu dia o que você se propôs a fazer, mas seja realista. Porque é o que eu falei, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Só que se eu colocar 20 tarefas, talvez eu não consiga fazer as 20. Mas se eu colocar 5, eu vou conseguir. E aí amanhã eu completo as outras. Então seja realista com você. O que você realmente consegue fazer durante o seu dia. O que você realmente consegue fazer durante a sua semana. Porque você também precisa de tempo para descansar. É como eu disse,
vão haver momentos que não vai ter equilíbrio, que você vai peticionar por várias horas no dia, mas vai ter dias que você não vai fazer nada. E tá tudo bem. Então, não tenha essa preocupação de o tempo inteiro estar na ativa. Porque um empreendedor, ele não faz gestão do tempo, ele faz gestão de prioridade. Então, o que é prioridade para mim? É trabalhar mais hoje e descansar amanhã? Ou trabalhar muito até sexta e no final de semana ficar mais tranquilo? Ou é fazer uma viagem, aproveitar o meu feriado e deixar tudo organizado? Então, por causa disso, eu vou desequilibrar um pouco a minha agenda? Então, é ter essa gestão de prioridades. Porque prioridade é o que realmente precisa ser feito naquele momento, naquele dia. E as outras coisas podem ser feitas depois. Então, saibam fazer escolhas, porque as escolhas que nós fazemos hoje, elas têm reflexo amanhã. Eu não sei dizer quem me fez essa citação, mas eu ouvi essa semana da Aline Liz, que é muito melhor você passar 6 horas afiando o machado do que você passar 6 horas cortando a árvore. Porque você vai gastar 1 hora só para cortar a árvore, se você gastou 6 afiando o machado. Mas você vai gastar 6 horas para cortar a árvore se você passou 1 hora só afiando o machado. Pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. Porque dá muito trabalho cortar uma árvore durante 6 horas. Mas afiar um machado durante 6 não leva o mesmo esforço. Então, saibam medir aonde vocês vão gastar realmente a energia e o tempo de vocês. Porque, como eu disse, existem atividades que não demandam a urgência que nós colocamos, tá? Então, isso é extremamente importante. E para finalizar a nossa palestra, seria muito legal, né, que cada um falasse qual foi a dúvida, o que queria saber um pouquinho mais, o que eu passei de forma muito rápida, para a gente poder tirar as dúvidas. Ninguém tem dúvidas? Então, para a gente finalizar, eu queria deixar uma frase que foi bem importante para mim, tá? Todas as pessoas são talentosas, mas o que lapida o talento é a disciplina. Então, saiba escolher, saiba ter disciplina e saiba ter foco no que precisa ser focado. Não sei se pode fazer ainda uma pergunta aqui, doutora. Claro Sei que que já pode. estamos já avançados no horário aqui, até com permissão do doutor Marcos também. Teve 2 coisas que eu estava vendo aqui, em relação à parte dos impostos, né? Acho que você frisou aí que é melhor abrir o CNPJ do que trabalhar como autônomo. É isso mesmo? É isso mesmo, doutor. Por quê? A gente sempre acha que, como pessoa física, a nossa tributação é menor porque nós só temos o imposto de renda, né? E todo mundo no Brasil tem um pouquinho de medo de ter empresa, porque o nosso sistema tributário, ele é muito complexo. Todos os dias nós temos normativas novas, portarias, pareceres, mas realmente, como pessoa jurídica, é muito mais vantajoso, como eu disse. Como pessoa física, eu acredito que cada um esteja recolhendo entre 22,5% e 27,5%. Já como pessoa jurídica, como eu mostrei para vocês, vocês se enquadram no Simples assim como eu. E no Simples, nós começamos com a alíquota a partir de 4,5%, e a alíquota mais alta do Simples, do anexo 4, ela chega em média 12,16%. Se vocês olharem na tabela que eu coloquei, o nosso faturamento sendo desde o menor, que é até 180 mil, ou chegando a um faturamento de 900 mil no ano, tá? Porque essa alíquota é no ano, é no faturamento bruto do ano, então não é do mês, tá? Então, se você faturou no seu ano todo quase 1 milhão, a sua alíquota vai ser de 8,97. E você já vai ter recolhido seu imposto de renda como pessoa jurídica, a sua contribuição sobre o lucro líquido,
PIS, COFINS e o ISS, que é um tributo que nós temos que recolher porque nós somos prestadores de serviço. Então, nós temos como obrigação, pela lei, que temos que recolher. E já vai estar tudo incluso. Então, você consegue ver que de 22,5 ou 27, dependendo do seu faturamento mensal, para 8,97, você faturando quase 1 milhão naquele ano, não é muito melhor você trocar os 22,5 ou 27,5 por 8,97? Sim, sim, sem dúvida. Perfeito, Samira. Temos uma pergunta. O doutor vai complementar? Só agradecer, só. Muito obrigado pelo esclarecimento. Imagina, eu vi que chegou Temos uma pergunta aqui no chat. Isso, eu acabei de ver. Acho que a doutora Sheila também quer falar. Depois que a gente responder, eu já Isso, dou aqui a palavra. a Amanda Miranda, ela está perguntando aqui se a doutora acha que o novo advogado que abriu recentemente uma sociedade unipessoal consegue gerir esta pessoa jurídica ou é necessário aderir a uma contabilidade para esta gestão? Eu acho que consegue, tá? O Simples, ele é muito fácil, apesar dele ser complexo em questões tributárias, mas para o contribuinte, ele é mais simples. Você, depois que fez a sua inscrição, depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo um materialzinho explicando como que você faz para se enquadrar no Simples, né? Pedindo essa solicitação. É muito rápida, bem tranquila de ser feita. Não se faz necessário a contabilidade, mas se você quiser ter uma, pode ter, não tem problema nenhum. Você consegue sozinho gerar a sua PGDAS para pagamento, tá? Todos os meses não teve faturamento, você vai colocar lá como zerado. Ele não vai te gerar guia para pagamento. Quando você tiver um mês de faturamento, recebeu honorários, recebeu alguma consulta, porque nós, advogados, devemos e podemos cobrar consulta, tá? Então, não achem ruim, né? Eu cobro consulta. Então, cada consulta que eu recebo chega no final do mês, eu vou lá no meu Simples e declaro. Eu sozinha, eu não tenho contabilidade. Eu mesma emito as minhas notas, eu mesma vou no site do Simples e faço a emissão da minha guia para pagamento. Então, é bem simples e não se faz necessário que se tenha uma contabilidade. Depois, se o Dr. Marcos autorizar, eu compartilho com vocês um livrinho explicando como fazer cada etapa e vocês mesmos vão conseguir fazer tudo. Olá, doutora Samira, boa noite. Primeiramente, parabenizo pela excelente palestra, de forma bem didática e esclarecedora. A minha pergunta, ela tem muito a ver com a pergunta anterior. Por quê? Sim. Eu atuo em duas áreas, na advocacia e eu também tenho alguns imóveis que eu alugo, né? Então, eu não posso juntar todos os gastos. Então, tem que ser duas contribuições. E eu preciso muito abrir essa empresa, porque o escritório, graças a Deus, está melhorando o seu patamar e chega uma hora que eu tenho medo do leão. E todo mês eu contribuo 700, 800 em DARF. Sim. Então, assim, como a individual, eu contribuiria menos. E eu fui conversar com o contador e falou que eu tinha que pagar um salário mínimo por mês. Assim, nossa, aí eu vou deixar de ganhar de um lado e vou pagar do outro? Não é esse o valor, tá? Tanto é que eu até coloquei a tabelinha para que vocês conseguissem ver a vantagem real, né? Porque não adiantaria nada eu vir aqui e falar assim, olha, doutores, é muito mais vantajoso ter a sua empresa aberta do que atuar como autônomo. E quando vocês olham no slide, depois eu compartilho novamente com vocês essa página, mostrando essa comparação, é como eu disse, você vai de uma alíquota entre 22,5, que provavelmente é o que você está contribuindo. Eu pago 27,5. Então, você já está na alíquota máxima do imposto de renda. É 27,5. Então, você está no 27,5 todos os meses pelo Carnê-Leão. Isso. E aí, você vai para o Simples, você teria, provavelmente, uma alíquota de 4,5 no máximo. A questão é os honorários do contador. Ele falou assim, mas esse é o valor? Não, é um salário mínimo por mês. Assim, eu deixo de contribuir para o leão e vou contribuir para o contador, não desvalorizando o serviço dos outros. Sim. Né? Mas nós queremos algo mais rentável, porque tira de um bolso e enfia no outro.
É o que eu disse, vocês podem fazer sozinhos, tá? Não se faz necessário ter um contador. Eu faço o do meu escritório sozinha e isso já tem desde a constituição dele. Então, todos os meses, eu mesma vou no site do Simples, coloco o meu código de acesso, vou lá em declarar, coloco quanto foi que eu recebi naquele mês, gera a minha guia e eu pago. É muito simples. Às vezes o contador assusta a gente, porque a gente tem a impressão de que é um serviço extremamente complicado, que demanda vários cálculos, e não. O próprio site da Receita, o site do Simples, faz esse cálculo para a gente. A gente só vai colocar o valor lá e ele vai gerar guia. Então não tem cálculo nenhum. Então não precisa do contador. É o que eu disse, se você quiser ter um, tenha, porque vai otimizar o seu tempo, só que eu não gasto 10 minutos do meu mês para declarar o meu Simples. Olha, eu sou uma pessoa visual, pelo jeito eu vou contratar a doutora para pagar uma consulta, para a doutora me ensinar a gerar. Se me ensinar um mês, aí os outros meses eu vou embora. Sim, é que depois que você vê que é simples, você fala, nossa, era isso. Então não tenham medo. Por ser advogado tributarista, eu sei o medo que o empresário tem. E sei o medo que os outros colegas também têm. Porque eu tenho diversos amigos que falam, mas será que realmente é vantajoso ter a unipessoal ou ter a minha sociedade com amigos? Será que realmente vale a pena ter um contador ou não? Então, tudo você vai decidir se realmente é vantajoso para você ou não. Mas é como eu disse, não é complicado. É bem mais simples do que parece, mas falou de tributação, todo mundo tem medo, porque a legislação tributária ela é extremamente complexa, mas nem todo serviço é complexo. Então, para gerar a PGDAS do Simples, é bem tranquilo. Ótimo, então eu vou verificar isso, porque eu tenho assustado, principalmente quando você começa a receber valores grandes de clientes na sua conta. O Leão pode entender que todo o valor é seu. E a partir do momento que você declara, você vai poder definir, essa parte foi para o cliente, essa parte foi para mim. Sim, só que no Simples você não vai precisar justificar nada, porque tudo está na sua conta jurídica, você faz a retirada como Prolabore e você vai declarar só aquele faturamento do ano, tá? Lembrando que a tributação é do faturamento bruto do ano, não é do mês. Então, se naquele mês você faturou pouco, dependendo do valor que você faturar, nem tem tributação. E se no final do ano todo deu tudo certo, você faturou seu 1 milhão ou mais, aí você chega até os 8%. Obrigada pela atenção, doutora. Meus parabéns novamente. Obrigada. Tem mais alguém que gostaria de ter alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Olha, doutora, aqui o pessoal está agradecendo. Deixa eu ver, a Franciele, com o Simples Nacional e o ISS será gerado automaticamente. Franciele Justino. Sim, o ISS ele é gerado automático, tá? Junto com a sua PGDAS. Então, lá já vem todos os tributos que você teria que recolher. Então, fica muito mais simplificado, desculpem. Porque se você tivesse que recolher como pessoa física, como advogado autônomo, você teria que fazer o cálculo do ISS e gerar a guia do ISS, mais a guia do seu DARF no Carnê-Leão, mais a sua guia previdenciária. Porque lembrando que nós também temos que fazer o nosso recolhimento previdenciário. E pelo Simples, todos esses tributos já estão inclusos. Inclusive, ele é pago pelo cliente no Simples, tá? Não somos nós. Gera-se a guia de INSS para o cliente pagar. Então, você já inclui isso nos seus honorários advocatícios. Então, é bem legal que deixa de sair do nosso bolso a nossa contribuição previdenciária e vai para o nosso cliente, porque quem contratou o meu serviço que tem a obrigação de pagar as minhas guias previdenciárias, tá? Então, é mais vantajoso realmente estar no Simples, porque tudo vem numa guia só. O único recolhimento que é a parte é o INSS, que a gente manda a guia para o cliente, mas tudo também é gerado pelo PGDAS no site do Simples. Perfeito, doutora. A doutora Amanda de Miranda, como abri a empresa recentemente, não consegui entrar no Simples Nacional. Há prazo de adesão? Não, assim que você abre, você já pede
para ser incluso no Simples. Quando você fez a abertura, você não pediu a inclusão? Se você quiser abrir o áudio para eu entender. Ah, tá sem áudio, Amanda, sem se problema. Quiser complementar aí. Qual foi a data que você fez a constituição da sua unipessoal? Você já tem o CNPJ, né? Entendi. Você está tentando entrar no site e não conseguiu. Abriu em maio? Já era para você ter conseguido. Porque assim que a gente abre, você faz esse pedido, né? Na Receita, lá no site do Simples, e eles vão dizer se eles vão deferir ou não. O nosso tipo de serviço é um serviço que se enquadra no Simples. Tanto é que eu mostrei, nós estamos no anexo 4, mostrei qual é o nosso KNAI. Qual foi o KNAI que você colocou de serviços advocatícios no seu CNPJ? Depois, se a doutora quiser me chamar no particular, seja nos grupos ou pelas minhas redes sociais, tá? Pode me chamar que a gente conversa direitinho para eu tentar ajudá-los. Essa palestra é realmente para ajudar todos os colegas, não só o jovem advogado, mas todos os advogados que tenham esse receio ou essas dúvidas referente à constituição da sua empresa. Porque, como eu disse, nós, advogados, temos medo de ser empresário, mas nós somos. E é muito vantajoso ter o nosso CNPJ, gera maior credibilidade e reduz a nossa tributação. Porque, como a doutora mesmo disse, a doutora Sheila, ela está pagando mensal R$800, R$700. Pelo Simples, vocês não pagariam isso, tá? Então, façam essa comparação de pessoa jurídica e pessoa física, que vocês vão conseguir ver o quanto é vantajoso estar no Simples, porque os nossos serviços se enquadram, e o quanto reduz a nossa tributação e gera maior lucro para o escritório, fora a credibilidade para os nossos clientes. Doutora Samira, o doutor Gilmar Brito, ele pergunta se teria como disponibilizar um roteiro, como proceder sem a contratação de contador. Sim, eu disponibilizo para todos os doutores. Sim, eu consigo fazer esse material para vocês, tá? E aí eu compartilho com o doutor Marcos, ele faz o envio, ou com as próprias meninas, né? A Mari, a Vanessa, que são sempre muito atenciosas. E aí eu peço para elas mandarem em cada grupo, se vocês quiserem, ou se preferirem, me chamarem nas minhas redes sociais, ou pelo site do escritório, me mandarem uma mensagem, e aí eu disparo para cada um de vocês esse roteiro, né? Desde como fazer para protocolar na OAB, depois de criar o CNPJ, como faz o pedido no Simples, como geram as guias no Simples, porque aí vai tirar a dúvida de vocês, vai ficar mais fácil de vocês verem. A gente também pode marcar uma próxima reunião ou uma próxima palestra, eu abrindo o site, mostrando para vocês como é que faz esse passo a passo, porque também é interessante que vocês vejam, né, quão simples é e o quanto vai ser mais lucrativo para cada um. Mas o meu site, eu acho que alguém perguntou, é o www.samiracostaadvocacia.com.br, e as minhas redes sociais, se quiser me chamar no Instagram, que fica mais fácil, é o @samiracosta.silva, tá? Depois eu mando aqui no chat também. Só para relembrar, o site do escritório é o www.samiracostaadvocacia.com.br e o meu Instagram é o @samiracosta.silva. Lá tem bastante coisas tributárias, mas eu vou colocar um pouquinho mais sobre a tributação do advogado para que os colegas tenham um lugar para ser a salvação de vocês. Alguém mais tem alguma dúvida? Perfeito, doutor. Acredito que já foram todas as dúvidas sanadas. Sobre a relação dos slides, né? Os doutores solicitam no e-mail da OAB, que está aí no chat, e também podem enviar no meu WhatsApp, os membros da comissão do novo advogado, todos meu número, mas vou colocar aqui no chat para vocês, podem enviar também a solicitação, e aí eu envio para os doutores, né? E vamos alinhar, sim, depois, doutora Samira, a respeito aí, o Gilmar deu aqui uma sugestão, né, de realizarmos aí uma próxima palestra,
falando aí a parte prática de como realizar aí, né, o manuseio da sociedade unipessoal. Poderemos marcar sim, depois conversaremos a respeito. Pode deixar, aceito o convite. Farei com bastante prazer, porque essa palestra foi realmente para... Eu acredito que a pergunta Pode falar. Da doutora Luzia aqui, Samira, eu acho que não sei se já foi respondida, o simples é mais vantajoso que a sociedade unipessoal? É que assim, a sociedade unipessoal não exclui o simples, tá? A sociedade unipessoal nos dá a oportunidade de ser do simples. Então, a gente tem que entender que quando eu tenho a sociedade, eu posso me inscrever no simples. Se eu não tenho uma sociedade, seja ela unipessoal ou uma sociedade de advogados, eu não consigo me inscrever no simples, tá? Então, a gente precisa ter a Constituição como pessoa jurídica, junto à OAB, porque o advogado ele não se registra na junta comercial, e depois, com o CNPJ, aí a gente consegue fazer esse pedido no Simples Nacional, tá? Então, lembrando, a unipessoal é a Constituição do meu escritório. O Simples é o regime de tributação que eu vou escolher junto à Receita. Eu preciso ter um escritório, seja ele uma sociedade unipessoal ou uma sociedade de advogados. E depois, com o CNPJ ativo, eu faço pedido junto à Receita Federal para que eu esteja no Simples Nacional, tá? Ok, então não temos mais perguntas aqui no chat. Apenas agradecimentos pela palestra. Agradeço, então, a doutora Samira, que gentilmente, nesta noite, trouxe a cada um de nós, advogados, orientações valiosas na gestão do escritório de advocacia. Agradeço em nome da presidente Lisandra Gonçalves e do nosso vice-presidente, o doutor Alexandre Fante, a disponibilidade da doutora Samira nesta palestra com a comissão do novo advogado. E passo a palavra aí para a doutora Samira, para suas considerações finais, e possamos, assim, finalizar o nosso encontro desta noite. Quero agradecer mais uma vez à nossa presidente Lisandra pela oportunidade, ao nosso vice-presidente da OAB Santo Amaro, doutor Fante, a você, doutor Marcos, pela oportunidade de trazer à tona, né, todas essas oportunidades que muitos colegas não conheciam ou tinham muitas dúvidas, né? A gente entende que essa parte de constituir empresa não é fácil para muitos colegas, mas quando a gente tem uma palestra mostrando o quanto isso é mais fácil do que parece, como cuidar do nosso escritório como empresa, para que ele cresça cada vez mais e tenha sustentabilidade, é muito importante. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço a todos os colegas, espero ter agregado a vocês conhecimento, novas oportunidades, novos insights e uma tributação menor, que é o mais importante quando nós somos advogados tributaristas. O que nós esperamos para os nossos clientes é que a gente consiga melhorar para eles o negócio deles. Perfeito, doutora Samira. Nós que agradecemos a sua disponibilidade e o seu apoio ao jovem advogado, à nova advocacia aqui de Santo Amaro. Gostaria de agradecer bem a todos os membros que estiveram presentes conosco nesta reunião mensal do mês de novembro, com esta palestra brilhante da gestão do escritório de advocacia com a doutora Samira. E em nome do doutor Alexandre Fante, vice-presidente do OAB de Santo Amaro, eu declaro encerrada a palestra desta noite. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Obrigada a todos. Boa noite. Pessoal. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.